Espaço grande. Tá. E é mongolão, assim, ele é meio desajeitado, sabe? É que bem molinho, porque ele é filhote. O Cláudio é filhotão agora, não é filhotinho. Ah, sim. Agora é filhotão. Ele sabe o lugar dele? Viu? Ele tá mais comportado, né? Aí. Olá, paz, amados, paz e graça. O dia foi, você trabalhando ali, chegou até me cansar. Tava muito quente. E eu fui para dar uma mão pai e a mãe ali para carregar algumas coisinhas, projeto formiguinha, né? Carrega um pouco hoje, carrega um pouco amanhã. Eles ainda estão ali na casa, né? Vão se mudar acho que na outra semana ainda. Mas hoje, na verdade essa semana surgiu esse assunto aí, eu conversando com um amigo meu, um colega. E na verdade esse tema até nós já conversamos alguma coisa no passado, 2016 eu acho. A parábola do bom samaritano, até depois eu vou ler o texto, para que as pessoas nos acompanhem, né? A gente começa a ler e depois vamos discorrer essa passagem aí juntamente com vocês, para a gente ter um entendimento do que é, o que quer dizer essa parábola que Cristo anuncia para nós na época, né? E falando sobre lei, sobre graça, sobre religião, sobre comportamento, sobre amor, sobre entrega, sobre acepção, misericórdia, compaixão. Então nós vamos falar sobre isso aí, relacionado à nossa vida, ao nosso dia a dia. E eu vou ler o texto aqui, e depois os irmãos vão falar os versículos ali que estão destacados. Vocês que estão em casa aí só não tenham paciência com a gente quando a gente pega a Bíblia e abre. Muitas pessoas gostam, outras não. Mas a gente tem que ler aqui para haver a compreensão. Que é uma parábola muito bem conhecida que está em Lucas capítulo 10 e no verso 25 a seguir, que fala que um certo doutor se levantou indagando ao Mestre Jesus, perguntando: que farei para herdar a vida eterna? E Jesus fala: o que tu entende da lei conforme está escrita? E esse doutor da lei responde: olha, diz assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem. Jesus fala: faze isto e viverás. Porém, este doutor da lei, querendo justificar a si mesmo, disse a Jesus mais uma vez: e quem é meu próximo? E Jesus responde, em forma de parábola, conta para ele uma história. Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo. De igual modo, também um levita, chegando àquele lugar, e vendo, passou também de largo, ou seja, passou distante. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, e vendo, moveu-se de íntima compaixão, aproximando-se, atou as feridas, aplicando azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem, cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro, dizendo: cuida dele, e de tudo que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E esse doutor fala: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai você e faz a mesma coisa. Aqui nós temos uma pessoa que foi assaltada, batida, machucada e caída. Aí nós temos 2 grupos de religiosos que passam no caminho. Um que era o sacerdote doutor da lei, que conhecia o decálogo, conhecia as leis mosaicas e
e passa de largo, ou seja, não atendeu. O segundo personagem que se aproxima é um levita, aquele que cantava os louvores de adoração a Deus dentro do grupo da religião. E também passou de largo e não atendeu uma pessoa, essa pessoa que estava caída. Conhecida ou não desconhecida, ou aparentemente conhecida, ou não sabendo quem fosse, era uma pessoa que estava ali jogada, machucada e que precisava de atendimento. E se aproximou no mesmo lugar, passando um samaritano. E agora vem a história, que eu vou fazer aqui um resumo breve, para depois entrar nos textos que os irmãos vão ler, que os judeus não se davam com os samaritanos. E Jesus traz que o grupo dos religiosos, que se diziam melhores do que os samaritanos, não usaram de misericórdia e compaixão e não tiveram amor de uma pessoa que fosse ou não fosse conhecida deles, mas que estava precisando de auxílio. Mas aqueles que eram julgados por esses religiosos, que eram samaritanos, que lá no templo de Salomão, quando Salomão morre, e aí tem Roboão, que é seu filho, e Jeroboão, que é um da casa que estava junto, que era um general, e há divisão quando Roboão não ouve o conselho dos velhos, dos sábios, e ouve o conselho dos jovens, a separação das tribos. As 10 tribos vão para o norte, a Samaria, e fica Judá e Benjamim em Jerusalém. Essas tribos começam a brigar entre si, porque Samaria começa a ter hábitos de costumes diferentes do povo de Jerusalém. E esses de Judá e Jerusalém eram ortodoxos, ou seja, eram fanáticos dentro da religião. E dentro desse ponto de vista, olhando para os de Samaria, que já faziam não os mesmos costumes que eles, ficaram como anátema, ou seja, excomungado, amaldiçoado, brigavam, intrigados e não se davam. Até observa-se que nesse texto que eu li no capítulo 10, e nós voltarmos um pouco anteriormente ali, na passagem do capítulo 10, no primeiro versículo, Jesus chama 70 discípulos e separa eles para visitar as pessoas, as casas e as famílias. No capítulo 10 de Mateus, fala da mesma forma, chama os 12. Chama 12 discípulos, que eram os 12 que estavam com ele, distribui a graça do Espírito Santo sobre cada um deles e diz para eles irem aos lugares, mas que não entrassem na cidade dos samaritanos, porque eles ainda não tinham preparo para entrar nesses lugares e anunciar a boa nova, a notícia, porque eles eram brigão, eles iam brigar, porque eles não se davam um com o outro. Tanto é que no capítulo 9, versículo 51, que é anterior ao 10, João e Tiago vão preparar um lugar para Jesus fazer a ceia, e entra na cidade de uma aldeia dos samaritanos, e os samaritanos não os recebem, e eles ficam indignados e dizem assim para Jesus: Jesus quer que nós oremos, que nem Elias fez, para que desça fogo do céu e extermine com esses samaritanos? Então havia uma intriga muito grande. E esta percepção que Jesus está tendo do grupo da religião, do grupo dos judeus, contrário à vida dos samaritanos, Jesus coloca o samaritano como um personagem que tem misericórdia. Então, muitas vezes, quando nós olhamos para alguém ou para do nossa ótica, do nosso entendimento, fazendo julgamento de pessoas porque não estão na mesma posição que você, ou que não está no mesmo grupo que você frequenta, se tem um pré-julgamento, que é um preconceito, né, estipulado, que coisa boa que vai vir lá de Nazaré, quando um dos discípulos que é chamado para estar junto a Natanael fala isso. E Jesus fala para ele que já tinha visto ele mesmo antes de ser chamado. Daí diz: eu vejo que tu és um profeta. Então sempre alguém pensa alguma coisa de mal de alguém porque está dentro de um lugar que lá soube de uma notícia que era ruim aquele ambiente. Então generaliza, se rotula as pessoas por estarem em alguns lugares. E não entende que uma pessoa ou mais de uma pessoa tem já o amor enraizado no seu coração e vai fazer um trato com qualquer pessoa que seja dentro da sua necessidade. E essa oportunidade surgiu para o samaritano dentro da parábola que Jesus está contando, que pode ter sido uma história verdadeira, para que esse religioso, doutor da lei, caísse em si e visse e observasse que o Senhor não faz acepção de pessoas. E o principal nisso tudo é o fundamento, o amor. Mas eu vou pedir para os irmãos lerem, para complementar
aquilo que estou dizendo. Irmão José, pode ler os 2 versículos. No Evangelho de João, capítulo 17, versículo 4. Eu te glorificarei na terra, completando a obra que me destes para fazer. Já leu outro? O 21, né? É o 19 e 30? 19, 30. Capítulo 19, versículo 30. Então Jesus, depois de ter tomado o vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Nós temos uma narrativa que repete no versículo anterior, e depois fala-se de uma outra forma, quando Jesus está entregando. Eu vim para fazer a tua vontade. Não vou anular a lei nem os profetas, eu vou cumpri-la. Agora, quando ele está na morte de cruz, ele diz: está consumado, eu consumei, eu completei a obra. Telestestai. Então está consumado. Eu fiz aquilo que tinha para ser feito. Consumou aqui o período da lei que existia naquele momento que fora colocado para as pessoas chegarem naquela ocasião em Cristo, em morte de cruz, que o véu se rasga de cima a baixo, literalmente, para as pessoas entenderem que o livre acesso estava sendo dado pela graça da morte e a ressurreição em Cristo Jesus. Então nós estamos tratando de um fato de lei, que é doutor da lei, aquele que estava dentro de uma religião, e dentro desse tratado ele está consultando a Cristo, que é o Redentor, o que veio consumar, o que veio fazer tudo, não abrogando, não mudando ela, mas cumprindo nele, para que nós não precisássemos cumprir. Porque quem está no amor, quem pratica o exercício do amor, não tem lei que o condene. Então a lei não o condena aquele que está nessa graça do amor. A irmã pode ler os 2. Gálatas, capítulo 2, versículo 16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, mas sim pela fé em Cristo Jesus, temos também crido em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei nenhuma carne será justificada. Tem mais outro, né? Tem o Gálatas 2, 21. Não faço nula a graça de Deus, porque se a justiça vem mediante a lei, logo Cristo morreu em vão. Mais uma vez, como a parábola está falando de um doutor da lei que vem consultar com Cristo, perguntando como ele faria para ele dar o reino eterno, e aí Jesus fala, daí quem é meu próximo? Existe uma pergunta que ele não está entendendo, e na verdade ele queria somente aquilo que está escrito e relacionado à lei mosaica, ele queria cumprir somente o rito. E Jesus foi quebrando esses paradigmas, essas questões da lei, no amor, e na perseverança, e na compaixão e na misericórdia que no trato com as outras pessoas. E Jesus demonstrando isso em atitude, com gesto, com oração, com abraço, com sinceridade, com perdão. Então aqui, de novo, Paulo tem esse entendimento, que Paulo também foi um que entendeu e sabia da lei, porque ele aprendeu com Gamaliel, que era um fariseu, um doutorado dentro da religião mosaica, e Paulo aprendeu todos os conceitos das leis aos pés deste professor, e quando entende em Cristo a graça, a redenção do amor, ele diz: olha, agora esta lei já não voga mais, porque eu estou em Cristo. Se Cristo fez tudo por mim e eu ainda não entendi Cristo, eu acho que, do meu entendimento, Cristo morreu em vão. Porque nada que foi feito na cruz até agora, para os que estão dentro da lei, permanecendo na lei, então o jugo que foi quebrado, consumado na cruz do madeiro, não foi realizado. O sacrifício de Cristo, ele foi perdido. Quem não entendeu dessa forma, que já está o véu rasgado,
É como Paulo fala em Coríntios, no capítulo 3, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, 13, e no verso 12 a seguir, mas poderá chegar no 14, que fala que no mesmo tempo que é falado sobre isto, que quando Jesus anula a velha aliança, o mesmo momento que é lido Moisés ainda está sobre o coração de muitos um véu colocado no coração e nos olhos, e os ouvidos interrompidos que não compreendem, porque ainda vive dentro de uma questão mosaica. E Jesus, quando está explicando isso para esse doutor da lei, que é que ele entenda que a essência do amor que está ali, o verbo encarnado, que é Cristo, que a irmã leu ali na primeiro versículo, e que eu vim aqui agora para consumar a existência de todas as questões do homem, da mulher, do jovem, que estão no pecado. Em mim você é absorvido isto. E eu vou largar em amor. É a fotossíntese de Cristo absorvendo toda a sujeira, pecado da humanidade, e largando o ar puro. Ou seja, levando sobre si as enfermidades, as culpas, os pecados, e transformando isso em essência de vida para a humanidade. Abulgando nele depois, quando na morte de cruz, trazendo a redenção em Cristo através do amor e de quem crê nisto. Tem os dois versos também? Tem. Gálatas, capítulo 3, versículo 24. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Próximo é Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Se resume aí os frutos do Espírito. Então o samaritano ali está produzindo isso no caminho. Por onde ele passou, ele está usando desse fruto para com a pessoa. E aí tem uma menção que fala sobre o azeite, sobre o vinho. O azeite era remédio, o azeite era tempero, o azeite simbolizava a unção do Espírito Santo. O vinho simbolizava alimento, simbolizava também a alegria, a força da terra. Então tudo isso, naquela simbologia que acontecia na ocasião, que era o meio da medicina que era usado, mais o tempero do aconchego, mais o tempero do carinho, mais o tempero do amor, de pegar e colocar em cima da cavalgadura, levar para a estalagem, colocar e ficar cuidando dele durante a noite, pagar pela hospedagem, deixar mais dois dinheiro para que depois, voltando ali, se tivesse alguma coisa de custo mais para pagar. Ele está colocando assim, ó, eu estou usando de misericórdia e compaixão, a qual aqueles que estavam dentro de uma lei não o fizeram, porque eles seguiam o rito de uma lei. Não estando dentro da lei, não faziam. Era o protocolo. Então Jesus veio quebrando esses protocolos, esses paradigmas que foi colocado dentro do conceito da religião, que muitos ainda estão dentro da religião. E quando eu falo isso, não estou falando contra as religiões. Não estou falando contra o judeu que tem a sua religião como um princípio. Mas estou falando de essência de crescimento espiritual em cada um, sendo ela a religião que seja. Mas que entendendo Cristo, sendo cristão, vivendo esse amor, praticando esse amor, verdadeiramente entendendo e raciocinando e amando e abraçando, olhando para as pessoas como seres humanos. E aí a pergunta, quem é o meu próximo? Primeiramente, faça isso do próximo para com o próximo. E daí quando se fala do amor, quando Jesus olha, pega todo aquele pacotão de mandamentos e bota assim, ó, que foi o que o fariseu ali respondeu, né? O doutor da lei respondeu para ele. Quando Jesus pergunta, ele responde aquilo que Jesus ensinou, ele já sabia, mas estava indagando porque queria ouvir da boca de Cristo. Ama teu Deus como a ti mesmo, e ao próximo, sobre todas as coisas, ama teu próximo como a ti mesmo, e Deus sobre todas as coisas. Aí Jesus está resumindo todo o mandamento num só. E aí quando falamos sobre isso, João lá na frente fala, em João capítulo 10, depois 1 João no capítulo 4, falando sobre a questão do amor,
Como tu fala que tu ama a Deus que tu não vê, e ao próximo que está perto de ti que tu vê que tu não, tu diz que odeia, que não ama, e ama a Deus a qual tu não vê, tu está mentindo. Então como é que é o meu próximo? Meu próximo é comigo, é com você. Eu e você no próximo. É você comigo e eu com você. O próximo é no caminho, onde nos encontros. É você trocando essa aproximação através do canal do amor. E aqui quando fala Paulo em Gálatas, dizendo que todas essas essências que acompanham o fruto do Espírito, a longanimidade, a paixão, misericórdia, domínio próprio, tudo isso são coisas que a lei não acusa. Então quem está nesse caminho andando com isso aí consigo, não tem juiz que vai te apontar, não tem ninguém que vai te condenar. Haverá sim coisas diferentes, alguém te falando, alguém botando pé de tropeço, alguém levantando calúnia, alguém falando coisas para te magoar, para te entristecer. Mas aí quando vem essa passagem do bom samaritano, porque eles tinham o samaritano como pessoas más. E nós temos várias passagens em relação a isso aí. Poderia citar a samaritana no poço de Jacó, na cidade de Sicar, que ficava entre o Vale de Gerizim e o Ebal, o monte da maldição e o monte da bênção, segundo fala assim no livro do Antigo Testamento. No vale ali está Jesus no meio-dia, onde uma samaritana também vem pegar água, e há uma conversa com ele, se torna uma das grandes pregadoras da boa notícia, ouvindo Cristo, que Cristo revelou a vida dela sem conhecer ela, e ela ficou admirada: vejo que tu és um profeta. E ali está o Verbo encarnado falando com ela. E ela vai lançar notícia. E daí quando passa todo esse período, quando Jesus recomenda em Mateus 10 para que os seus discípulos não entrassem lá na cidade de Samaritanos, porque eles não se davam, se odiavam, brigavam, se matavam por causa da religião, e ainda tem muitos religiosos fanáticos que andam nesse caminho, se matando, se degladiando, achando que a sua religião é melhor do que a do outro, e colocando Deus no meio como se fosse Deus o culpado disso tudo. E ainda coloca o nome de Cristo, muitas vezes, quem fala da religião do chamado cristianismo, que o cristianismo não tem nada também a ver com Cristo, porque o cristianismo foi criado por Constantino no ano 300, e Jesus não participou disso aí. Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida. Então quem está em Jesus está no caminho da verdade e a vida, indiferente de nome de denominação religiosa que se fale, porque daí são sociedades, são pessoas que estão formando sociedades, associações e sociedades, grupos, que pode ser bons ou pode ser ruins, pode ter pessoas boas e pessoas ruins, assim como tem dentro de uma casa e numa família. Isso é notório, isso é fato. Então, dentro disso aí, nós observamos que ao longo da história, passando, lá em Atos, no capítulo 6, se escolhe, separa-se diáconos, né, e um deles é Filipe. E Filipe, no capítulo 8 de Atos, é o primeiro que entra em Samaria e faz um grande evento lá, contando a boa nova, a boa notícia, falando do Evangelho de Cristo, as pessoas recebendo a bênção, a cura, expulsando espíritos malignos que atuavam na vida das pessoas. E Pedro e João, quando ficam sabendo dessa notícia, descem lá em Samaria, entram lá, colocando as mãos e orando para que também recebesse a graça do Espírito Santo. Então isso tudo aconteceu. E Jesus está lá antes narrando essa parábola aí para aquele doutor da lei, que ficava dentro de uma religião, que o praticar o amor e ser solidário com alguém e ter compaixão não é olhar para as vestes, não é olhar para o grupo que ele pertence, não é olhar pela posição social que ele se encontra, mas olhando para a pessoa como ser humano dentro da sua necessidade e estendendo a mão para ela. Então o próximo é estar com o próximo, você com o próximo, eu com o próximo, você com o próximo, eu estando com o próximo e o próximo comigo, eu sou o próximo dele e ele é o meu próximo. É uma troca. É uma troca de essência, uma troca de necessidade, uma troca de abraço, uma troca de ajuda, que tanto quem faz e quem precisa recebe de bom grado, e quem faz de coração, sem esperando alguma coisa em troca, sabendo que essa lei do retorno pode acontecer nessa existência ou no outro plano.
mais importante que a tua mão direita e nem a esquerda sabe o que tu faz com a direita e nem com a esquerda, mas que tudo o que eu fizer seja a honra e glória dado àquele que te deu a vida. Então, quebrando essas caixinhas que os homens colocaram, das caixinhas das religiões, que tem que passar por certas situações para agradar a Deus, ou para chegar num patamar evolutivo, espiritual, ou ganhar lugar de destaque em algumas denominações, isso Jesus quebra no momento da cruz, dizendo que está consumado. E quem pratica o amor, a verdade, a justiça e a fé em Cristo, não tem alguma coisa que o condene. A lei não condena quem faz o bem. Então a palavra de Deus hoje era essa, amados irmãos, e eu abro aqui para vocês fazer as considerações finais. Irmão José. Tá bom? Os versículos foram lidos, né? Irmã Rose. Nem falo, a gente já estudou muita coisa também já sobre isso. E você? Tranquilo, Tá tá bom. escrevendo. Então tá bom. Eu vi algumas pessoas passando ali, daqui, mas estão um pouco distante, né? E como a gente não vai conseguir citar o nome de todos, porque já passaram, e a gente sempre frisa que aqueles novos que nos visitam, aqueles novos que olham, que depois possam olhar e se inscrever no canal do YouTube, curtir ou não curtir e colocar sugestões de assuntos e temas. Os grandes problemas que nós temos na sociedade hoje está ligado à religião e está ligado ao mundo político. Os grandes problemas que nós temos hoje na sociedade mundial está ligado às religiões e ao mundo político. De quem acha que é melhor do que o outro, de quem acha que a soberba, a ganância, a corrupção leva para algum lugar, e que não acreditam na justiça, não acreditam no amor, não acreditam na verdade, e isso para muitos é balela. Então o grande problema que nós temos hoje na sociedade, o enfrentamento, são com as pessoas decaídas, que estão se acostumando mal em relação às coisas erradas que estão acontecendo, como se isso fosse normal, e tornou-se um vício. Tornou-se um vício. Mas nós acreditamos no amor, na justiça, na fé, na perseverança, na compaixão, na misericórdia, na fidelidade, na compreensão, para que isso perpetue nessa graça abundante sobre cada coração. E eu e você, na sociedade que vivemos, na família que estamos, podemos fazer a diferença. Sim, podemos fazer a diferença. Não ser engodados e manipulados como boneco de presépio ou como fantoche, que tenha raciocínio. Porque o povo que sabe, que entende, que compreende é um povo livre. Aquele que não compreende, que não sabe, é um povo preso. Mesmo Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem busca conhecimento conhece e se liberta. Quem não busca conhecimento é manipulado por aqueles que acham que sabem mais do que aqueles que não sabem, e manipula a vida daqueles outros que não têm conhecimento e não buscam ter conhecimento, né? E aí vai na onda daqueles outros que manipulam a sociedade. Uma oração. Vamos fazer uma oração? Vamos fazer sentado mesmo, porque o pessoal crescer só as pernas, né, se a gente fizer. Senhor Deus, Pai, nós oramos pelas pessoas que nos acompanham, oramos por Terra de Areia, pelo estado do Rio Grande do Sul, pelo Brasil e pelo mundo, pela paz nos lugares onde há conflito, que o amor, a graça apareça nesses lugares, nesses corações das pessoas que estão lá, e haja misericórdia, que cesse a ganância, a corrupção, a maldade, a injúria, e que as pessoas pensem um pouco no próximo, ajudando uns aos outros mutuamente como se fosse a si mesmo, colocando-se no lugar das pessoas que estão necessitadas, colocando-se no lugar daquele que está na cama, no leito da enfermidade, colocando aquele que está desempregado, faminto, sabendo que as dificuldades existem para qualquer um. Hoje nós podemos estar bem e amanhã poderá ser diferente. Então viver o amor, viver